Uma cena cruel eu já li e escutei sobre a morte de Cristo na cruz. Que sua morte cruel foi por mim, eu já sei. Resolvi na minha vida, Jesus. Foi por mim, foi por ti, que marcado ficou sobre o poste da cruz, seu sangue derramou. O seu sangue é capaz de um poder eficaz, a minha alma salvou e lavou. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, pela bondade do Senhor, estamos aqui mais uma vez junto com você para prosseguirmos a nossa viagem bendita pela Palavra do Senhor. Estamos chegando hoje a Números, capítulo de número 20. Abra sua Bíblia mais uma vez e vamos então lermos juntos a Santa Palavra de Deus. Números capítulo 20, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Verso 2. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Verso 3. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Verso 4. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos animais morramos aqui? Verso 5. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Verso 6. Então Moisés e Arão foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Verso 7. Disse o Senhor a Moisés. Verso 8. Toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirarei água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e lhes disseram: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Verso 11. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhes dei. Verso 13. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Verso 14. Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Verso 15. Como nossos pais desceram ao Egito e vivemos lá muitos anos, os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Verso 16. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito.
Agora estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Verso 17. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, até que atravessemos os teus termos. Verso 18. Respondeu-lhes Edom: não passarás por mim. Do contrário, sairei com a espada ao teu encontro. Verso 19. Disseram-lhe os filhos de Israel: iremos pelo caminho principal, e se nós ou nosso gado bebermos da tua água, pagaremos por ela. Nada mais queremos senão passar a pé. Verso 20. Outra vez respondeu ele: não passarás. Então Edom saiu contra eles com muita gente e grande força. Verso 21. Assim Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Verso 22. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Or. Verso 23. Disse o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Verso 24. Arão será recolhido ao seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes às minhas palavras nas águas de Meribá. Verso 25. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Or. Verso 26. Depois despirás a Arão das suas vestes e as porás em Eleazar, seu filho, pois Arão será recolhido e morrerá ali. Verso 27. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Verso 28. Moisés despiu a Arão das suas vestes e as vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali no cume do monte. Então Moisés e Eleazar desceram do monte. Verso 29. Quando toda a congregação soube que Arão havia morrido, toda a casa de Israel chorou a Arão durante 30 dias. Para ser hóspede um pecador, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, meu Salvador: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, sem alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo quadruplicado, confessando suas culpas, Jesus. E disse Jesus, dando perdão. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 20 aqui do livro de Números. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler com os irmãos o verso de número 21. Diz aqui a palavra do Senhor: assim Edom negou passagem a Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. O calendário esta data marcou. Deus que te dê muita vida, que te leve guarida em seus braços de amor. Em Deus não existe o engano. Amados e queridos irmãos, em sua peregrinação pelo deserto, Israel chega então no lugar chamado Cádiz. Ali morrem os dois irmãos de Moisés, Arão e Miriam. Ao partir de Cádiz, Israel precisava passar agora pelo meio do território dos Edomitas, descendente de Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, os Edomitas e israelitas eram nações irmãs, pois descendiam de um mesmo pai
Isaque. Em Gênesis, nós lemos a história de Esaú, ou Edom, e Jacó. Vimos que houve uma intriga entre os dois irmãos por conta da bênção da primogenitura. Jacó, orientado por sua mãe Rebeca, finge ser Esaú e recebe a bênção do pai Jacó. Bênção esta que Jacó iria dar a Esaú. Vimos que Esaú ficou tomado de ira e prometeu matar o irmão. Jacó então foge para a terra de sua mãe e lá fica por cerca de 20 anos. O capítulo 33 de Gênesis, como já vimos, nos conta sobre o reencontro de Esaú e Jacó, após 20 anos daquela intriga. Vimos que ali eles se reconciliaram, abraçaram um ao outro e choraram um no ombro do outro. Assim, com certeza, se perdoaram. Mas, como podemos nos certificar no capítulo que acabamos de ler, que os descendentes de Esaú, os edomitas, conservaram a ira, a inimizade contra os seus irmãos israelitas e se recusaram a deixá-los passar por sua terra, ameaçando até fazer guerra contra eles. Assim, Israel teve de dar volta por outro caminho. Meus amados irmãos, que fato triste. Os seus primogenitores, Jacó e Esaú, se perdoaram, mas os seus descendentes, no caso, os descendentes de Esaú, não quiseram seguir o exemplo do pai da nação e conservaram o rancor e o ódio no coração contra seus irmãos israelitas. Meus queridos irmãos e ouvintes, isso é algo reprovável aos olhos de Deus. Não podemos fazer do nosso coração depósito para se guardar inimizade, ódio, rancor, mágoas. Precisamos, com a graça do nosso Deus, perdoar aqueles que nos fizeram mal, assim como Deus perdoou as nossas ofensas contra Ele. À semelhança dos edomitas, há pessoas, até mesmo cristãs, que não liberam perdão. Os anos se passam e elas continuam com o coração fechado, endurecido, cheio de rancor para com alguém com quem tiver algum desentendimento ou com alguém que lhes prejudicou em alguma situação. Meus queridos, Deus não aceita isso na vida de seus filhos. Já vimos que Deus não aceita nem a nossa oferta, caso estejamos brigados ou desentendidos com alguém. Mateus 5, 23 e 24. O próprio Jesus nos disse que ao trazermos a nossa oferta, que significa não apenas a oferta do dinheiro, mas o culto, a nossa adoração a Ele, e lembrarmos de que alguém tem alguma coisa contra nós, o Senhor Jesus diz que nós devemos deixar ali a nossa oferta e ir primeiro nos reconciliar com aquela pessoa. Só então, depois, vir e trazer a nossa oferta, a qual então será aceita por Ele. Jesus também, antes de morrer, Ele perdoou os seus algozes lá na cruz, Lucas 23, 33 e 34. Ele nos dá o seu exemplo. Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, antes de morrer apedrejado, também perdoou os seus assassinos. Atos 7, versículo 60. O apóstolo Paulo, usado por Deus, nos exorta: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3, versículo 13. Meu querido irmão, minha querida irmã e ouvinte, permita hoje, agora, que Deus limpe o seu coração. Tome a decisão de liberar o perdão para quem lhe fez o mal. Somente os corações limpos é que verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Perdoar
é uma decisão da razão, não da emoção. Porque se dependermos da nossa emoção, daquilo que sentimos, dificilmente conseguiremos perdoar aquele que nos fez o mal. Mas devemos entender que é uma decisão que precisamos tomar, não pelo sentimento, mas pela nossa razão, sabendo que é o mandamento de Deus para nós. É você que tem que tomar a decisão de não carregar mais em seu coração o fardo do rancor, da mágoa, da inimizade e voltar a estar em paz com seu próximo e, consequentemente, em paz com Deus. Não é possível não termos comunhão com o irmão e termos comunhão com Deus. Não tem como. A nossa comunhão precisa ser no sentido horizontal com nosso irmão e vertical no sentido da nossa comunhão com Deus. Querido irmão, querida irmã e ouvinte, não imite os edomitas. Volte a ser feliz de verdade. Arranque essa mágoa do seu coração, essa tristeza, essa raiva de quem lhe fez o mal. Libere perdão. Imite a Jesus. Imite a Estevão. Aleluia. Que na situação das mais difíceis, eles conseguiram liberar o perdão. Faça assim também agora e Deus vai lhe abençoar. Aleluia. Antes que seja tarde, eis avante, mocidade, moços fortes e varonil, pelos vales de cidade. Oremos então, querido Pai Celestial, nós te rendemos graças, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesse dia. Senhor Deus, sonda o nosso coração agora, Pai. Nos dê a tua graça. Dê a graça que o teu filho, a tua filha precisa para liberar perdão, Senhor. Para que o seu coração se torne limpo diante de ti. Ó Deus, não é fácil, mas dá a tua graça ao teu filho e à tua filha, Senhor. Porque somente os limpos de coração é que verão a ti. Pai, dê a tua graça a cada um dos teus filhos que me ouvem agora e que precisam perdoar alguém. Deus, que o nosso coração não seja depósito de mágoa, de rancor, de ódio, de quem quer que seja. Senhor, ajude-nos para que o nosso coração seja limpo na tua presença. É o que lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, pois afinal foi a entrada triunfal. Estava um povo que cantava e lhe adorava, mas os judeus com isto não concordavam. Jesus olhou para a cidade e chorou muito. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Louva a Deus pela sua vida, que está aí sempre nos ajudando do outro lado, ajudando aí a compartilhar as nossas mensagens e assim nos ajudando a levar adiante a palavra de Deus. Se esse projeto Vivendo a Palavra, de leitura da Bíblia Sagrada, tem sido bênção para você, não fique só para você. Compartilhe, convide outras pessoas para se unir a nós, tá bom? Um grande abraço, espero você amanhã para lermos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amanhã estaremos lendo então o capítulo de número 21 aqui do livro de Números. Quando Jesus fez a entrada triunfal,